Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, agradecer a Deus por mais uma tarde que é denominada Café com Palavra, e hoje temos muitas coisas boas aqui para a glória de Deus, né? É uma alegria estar aqui recebendo este casal abençoado, né? Que tenho muito estima e amor por eles. E também o nosso egrégio aqui, Wanderson, que é uma bênção de Deus para as nossas vidas. E a todos que nos ouvem, nós queremos abrir esta tarde deixando um versículo da palavra de Deus em São João capítulo 14, o versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus. Nesta tarde maravilhosa, abençoada, nós deixamos para você esta palavra que Jesus deixou para os seus discípulos. Ele disse: a minha paz eu vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo não tem esta verdadeira paz, mas Jesus, Ele é o príncipe da paz. Nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela palavra, e em seguida nosso Wanderson vai coordenar em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, engrandecido é o teu nome, Pai. Queremos te exaltar nesta tarde, na beleza da tua santidade. Ó Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito. Eu acredito, Pai, que aqueles que já estão ligadinhos, ó Pai, ó querido Senhor, já têm recebido algo de ti, pois nesta tarde já receberam uma palavra tão maravilhosa que Jesus nos deu, Pai, esta paz que excede todo o nosso entendimento. Ó querido Deus, tome a direção de tudo, que tudo nesta tarde seja para a glória do teu nome. Ó Deus, te pedimos esta bênção e já te agradecemos, no nome doce de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar nessa tarde a todos os nossos queridos telespectadores que estão nos acompanhando através dessa transmissão. Quero saudá-los com a paz do Senhor. E nessa tarde, desejar as ricas bênçãos do céu sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. E neste momento, já me alegrar com você que nos acompanha em mais uma edição do nosso Café com Palavra. Desta feita, a nossa terceira edição, a terceira realização do Café com Palavra, este projeto que nasceu no coração da nossa equipe de comunicação aqui, a SECADES Núcleo São Cristóvão, para estar trazendo aos nossos irmãos, dado o advento dessa pandemia, uma programação interessante que possa contribuir para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento das vossas vidas e das suas famílias. E nessa tarde, nós temos a grata satisfação, a honra de estarmos aqui recebendo este casal de servos do Senhor, que muito tem cooperado e contribuído para o bom andamento da obra do Senhor. E nessa tarde, nós estaremos aqui fazendo as devidas apresentações, e vocês vão estar descobrindo que surpresa maravilhosa Deus Ele tem nos preparado para esta tarde. Está conosco o nosso querido pastor José de Jesus Irmão, o nosso pastor presidente aqui do campo de São Cristóvão, e eu já quero abrir o espaço para que o nosso pastor ele possa estar cumprimentando os nossos espectadores, aqueles que estão acompanhando esta transmissão nessa tarde, em nome de Jesus. Pastor José. A todos os nossos queridos ouvintes que têm participado desta programação, eu quero cumprimentar vocês com a doce paz do Senhor e dizer que para nós é uma alegria estarmos aqui para trazer a vocês uma palavra que anime, que alegre, diante de tantas situações ruins que nós estamos
atravessando, mas a Bíblia diz que do Senhor é o céu e a terra e toda a sua plenitude. Tudo é de Deus e tudo vai passar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Também está conosco nessa tarde, abrilhantando essa nossa reunião, esse nosso compromisso nas tardes de terça-feira, este casal abençoado de servos do Senhor, o pastor Davi Mota e a sua mãe digna esposa, a doutora Samela. Isso, só quero chamar outro nome, mas é Samela, doutora Samela, psicóloga, que tem feito um grande trabalho nas nossas igrejas, com o nosso público, e nessa tarde ela é aquela que vai abrilhantar a nossa reunião, o nosso bate-papo, aqui de maneira descontraída, trazendo um pouco de informação acerca das coisas desta vida e tudo aquilo que nós, como povo de Deus, precisamos saber para viver bem, para estar bem, tanto na presença do Senhor, como também em sociedade. Então, pastor Davi, por gentileza, se apresente aí ao nosso público, em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. É um privilégio estar com os irmãos nessa tarde, juntamente com o pastor José de Jesus. O pastor José de Jesus mora no meu coração e não paga aluguel. Eu costumo dizer que o pastor José de Jesus, se não for o mais, é um dos pastores mais queridos do nosso estado. Pode fazer uma pesquisa aí com pastores, com membros da convenção. Com certeza o pastor José vai estar lá entre os primeiros. É o nosso paizão, né? Verdade. Então o pastor José, não tem assim como não gostar do pastor José, né? E a gente gosta muito do pastor José, ama muito o pastor José e sua família. É um privilégio estar aqui com os irmãos em São Cristóvão nessa tarde. E parabenizar a igreja em São Cristóvão, na pessoa do pastor José, por estar inovando. Nós estamos nesse momento aí de pandemia, um momento difícil, ninguém passou por isso antes, todo mundo foi pego de surpresa, porque quando nós, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, nós já passamos, então nós já sabemos planejar, os cultos, as festividades, a gente já planeja antes, mas nesse momento foi tudo de repente. Então, parabenizar a igreja em São Cristóvão, por ter inovado, fazendo esse momento diferente, e que a palavra de Deus possa chegar onde quer que você esteja nessa tarde. Se você está no seu trabalho, na sua casa, talvez dirigindo, onde quer que você esteja, que o Espírito Santo de Deus possa chegar ao seu coração, trazer uma palavra de refrigério, de paz, no nome de Jesus. Amém. E agora, fazendo as honras, a nossa querida doutora Samela, por gentileza, se apresenta ao nosso público, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos vocês. Agradeço inicialmente a toda a equipe, o pastor José de Jesus, pela confiança de estarmos aqui, para que a gente possa bater um papo bem tranquilo, esclarecedor e que de alguma forma venha trazer melhora para nossas vidas. Então, muita gratidão. Os irmãos aí que estão assistindo, todos vocês fiquem à vontade. Se quiserem fazer perguntas, a gente está aqui à disposição para responder para você. Tá bom? Então, que Deus abençoe e que nós possamos nos beneficiar nesta tarde. Amém. Então, estamos devidamente apresentados nessa tarde. E eu já quero aproveitar para fazer um momento merchandising aqui e pedir a você que faça esse papel de compartilhador. Compartilhar também é evangelizar. Então, nessa tarde, você possa ir curtir esta transmissão e também estar compartilhando nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares. Faça com que esse material, com que esse vídeo, ele possa se propagar para alcançar outras vidas e levar também este esclarecimento, esta programação, que sem dúvida vai acrescentar a vida de cada um dos senhores que nos acompanham nessa tarde, nessa transmissão. Então, eu quero também aqui agradecer a toda a equipe da técnica aqui, o nosso irmão Vitor, o nosso irmão Antônio Fortes, que estão aqui nos bastidores, fazendo tudo aquilo que é necessário para que você possa receber na sua casa esse material com qualidade, para que você possa estar apreciando em nome de Jesus. Quero também mandar um abraço, pastor, ao nosso querido irmão Fábio André, que é o idealizador, podemos dizer assim, é o pai desta criança. Eu que nessa tarde estou aqui apenas, colaborando, contribuindo com ele que faz esse quadro, ele é quem apresenta, mas
ele teve um probleminha, não pôde estar aqui em virtude do trabalho, e me incumbiu dessa tão grande responsabilidade de estar aqui perto de vocês, cooperando e ajudando. Então, aqui vai o nosso abraço ao nosso querido irmão Fábio, e eu não posso deixar também de mandar aquele abraço para a nossa querida irmã Jailza, a esposa do nosso pastor José, que eu tenho certeza que está nos acompanhando. Então, você que está aí do outro lado da telinha, já pode preparar sua pergunta, pode estar interagindo conosco, né, mandando aí através dos links das redes sociais da igreja a sua pergunta, e sem dúvida nós estaremos aqui, né, tentando esclarecer o mais rápido possível para que você possa ser abençoado também nesta programação. Então, começando aqui, abrindo o nosso bate-papo, eu queria, né, aqui a doutora Samela, vou deixar ela, vamos explorar um pouquinho mais ela aqui nessa tarde, né. Nós estamos vivendo, doutora Samela, como o pastor Davi aqui bem colocou, um momento muito atípico da história. Apesar de ter acontecido, né, lá no passado, algumas situações muito parecidas, né, na história, essa situação de pandemia, de epidemias, mas nada se compara ao que nós estamos vivendo hoje. Então, em decorrência desses fatos que estão acontecendo nos dias atuais, a gente tem visto, as pessoas estão sofrendo muito com essa nova realidade que elas têm encarado. Então, a senhora que é psicóloga, que trabalha nesse campo da mente, das emoções, como é que a senhora tem visto esse cenário de pandemia, esse cenário de isolamento social, enfrentado principalmente pela nossa comunidade, a comunidade cristã, assim também como toda a sociedade? Como a senhora tem visto esse cenário? Veja só, a gente sabe que está trazendo todas essas dificuldades, emoções, ansiedade, muitas pessoas até, né, carecendo de uma companhia de pessoas mais próximas. E uma coisa que é importante a gente iniciar trazendo, que é super normal que estejamos assim. Muitas vezes a gente fica querendo negar as dificuldades, negar as emoções, e isso tudo piora. E uma coisa que é muito importante é que a gente entenda que todas as emoções fazem parte de nós. Deus nos criou dotados de todas as emoções. Alegria, tristeza, amor, raiva, ansiedade. E muita gente utiliza até um termo que eu não concordo muito como é tratado, a ansiedade é o mal do século. Ela é o mal do século quando eu não sei direcionar ela bem. Mas a ansiedade em si, ela faz parte de nós. É natural. Só que é uma ansiedade controlada. Uma ansiedade que é positiva. Um exemplo bem simples. Quando éramos estudantes, quando a gente tinha a prova marcada, não ficávamos um pouco tensos? Não é verdade? Essa tensão é derivada de quê? De uma ansiedade, só que uma ansiedade que é boa, que nos leva a nos prepararmos. Agora, quando essa ansiedade ela ultrapassa o limite, ela paralisa. E é aí que está o problema. É aí que a gente precisa despertar e, de fato, lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? A palavra de Deus mesmo traz que para cada dia basta o seu mal. Né, e que a gente possa lançar todas as nossas dificuldades e medos sobre ele. E quando a gente se retrata nesses textos bíblicos, é importante que a gente realmente entenda que se fala de uma ansiedade doentia, não de uma ansiedade que é comum para o nosso dia a dia, que nos prepara. É como o medo. O medo, a gente não tem que negar que tem medo de alguma coisa. Medo de que algo ruim aconteça, medo de que as coisas saiam do nosso controle, não podemos negar. Porque ele vai fazer com que a gente se prepare, se previna, né? E focando na pandemia, a pandemia, de fato, ela veio inesperadamente para todos nós, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, né? Tem alguns públicos que, infelizmente, são mais afetados, né? Então, terceira idade, né, tem toda uma limitação muito maior do que os demais públicos. As pessoas que perderam seus empregos, né, pessoas que não estão podendo sair de suas casas e não estão sabendo lidar com isso. Né? É muito complicado mesmo, porque é uma rotina diferente. E as pessoas, o que é que tem que ser feito?
buscar se adaptar. Mas antes de eu me adaptar, eu tenho que aceitar. Eu preciso aceitar que toda essa situação está me causando medo, ansiedade, muitas vezes desespero. Porque se eu não aceito, eu não vou estar disposta para melhorar e me adaptar. Sem dúvida, isso reflete muito da realidade. Que as emoções, elas nos acompanham cotidianamente. Quer sejam elas boas ou ruins, mas elas fazem parte da nossa natureza, da nossa realidade. E o pastor José, né, que tem aí uma longa estrada de experiência, né, pastor, sabe muito bem o que é lidar com as emoções, não é verdade? E eu tenho certeza que esses últimos dias que nós temos vivido, nesse cenário atual de pandemia, de isolamento social, tem sido muito difícil, né, conviver com essa nova realidade. Mas requer de nós essa capacidade de se readaptar, né, e encarar essa nova perspectiva, com a cabeça erguida, confiando em Deus, acima de tudo, e procurando, né, sobrepor esses obstáculos. Mas, e o senhor, pastor José, o que é que o senhor pode nos dizer a respeito de conviver com essa ansiedade? Porque todos nós estamos ansiosos, né? Pelo menos eu estou ansioso, Samila, de que acabe logo esse isolamento social e tudo se restabeleça e volte ao normal o mais breve possível. E o senhor, pastor, como pastor de igreja, como líder espiritual de um rebanho, como é lidar com essa ansiedade? Nós, em tudo, temos que nos preparar. Como já disse a doutora aqui, que basta para cada dia o seu mal. Nós temos que nos preparar, não somente para os dias bons, mas também para os dias maus. Paulo disse assim, lá em Romanos, ele diz, todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Não é nós ficarmos com aquela ansiedade assim das coisas ruins que vêm nos afetar, mas está ansioso, ciente de que aquele mal vai nos trazer o bem, um bem. Diz que não há mal que não traga o bem. Não é verdade? Não há mal que não traga o bem. Então, vem essas coisas. Quando Paulo disse assim, Paulo falou lá da casa da tribulação, quando ele falou da casa da tribulação, alguém, meu Deus, tribulação, ai Jesus, né? Mas veja qual o resultado que Paulo disse que a tribulação nos traz. A tribulação produz a paciência, a experiência, né? E a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Nós sabemos que as pessoas ficam ansiosas, felizes é aqueles que sabem aonde lançar as suas ansiedades. E aqueles que não sabem aonde lançar, meu Deus, causa danos, prejuízos a si próprio, à família, à igreja, né? Mas a melhor coisa que tem é sermos pacientes, como disse Tiago, até a vinda do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra de sabedoria do nosso pastor. Já aqui, participando com o nosso querido doutor Davi, a nossa assessoria aqui me deu um bizu ali, que o senhor trata do envolvimento, o senhor está à frente liderando o grupo jovem, não é isso? Então eu queria justamente transferir esse ponto de vista e queria ouvir o senhor como líder, né, desse movimento, desse trabalho voltado para a juventude, na sua perspectiva, como tem sido para o jovem lidar com esse cenário de pandemia? Porque nós sabemos que quando nós tratamos de jovem, nós estamos, acredito eu, me permita, doutora
a senhora que conhece muito mais a fundo que eu, mas nós estamos tratando com uma faixa etária que está no ápice das emoções, né? Está enfrentando um turbilhão, né, de emoções. Então, como tem sido para o jovem, na sua percepção hoje, lidar com esse cenário de pandemia, com essa situação atual que nós estamos vivendo? Eu acredito que para o jovem tem sido talvez mais difícil do que para as outras faixas etárias. Por quê? Você até falou aqui, né, do pastor José, ele pela sua experiência não vivenciou o momento que nós estamos enfrentando, mas possivelmente algo similar a isso, né? Logo quando começou, eu atendi uma cliente lá no escritório e me veio a curiosidade de saber se esse momento era similar àquele período da história que o presidente confiscou a poupança. Eu fiquei curioso. Período de Collor, né? Isso, eu fiquei curioso em saber, porque eu não era pequenininho na época, mas me veio a curiosidade de saber se esse momento era similar àquele período de Collor, se realmente o pessoal ficou sem trabalhar, se ficou sem dinheiro, enfim. E ela me disse que não, que era completamente diferente, porque o pessoal, muitos não tinham dinheiro guardado, a maioria que tinha dinheiro guardado era pessoas com muito poder aquisitivo, e ela me disse que as coisas ficaram praticamente normal. E disse que hoje, nesse período, era muito diferente. Então, eu acredito que a juventude tem sido uma das faixas etárias mais atingidas, tanto pela falta de experiência de momentos assim, quanto também porque a nossa juventude hoje, ela está muito antenada. E nós estamos invadidos de informações, né? Os nossos, por exemplo, a maioria dos nossos idosos não usam o WhatsApp, não tem acesso à internet e a outros meios de informação, né? Em relação aos nossos jovens, que todos os dias, todo momento... Respiram esse ambiente tecnológico. Né? Então, essas informações acabam também atingindo o nosso psicológico e o psicológico da nossa juventude, e por isso que eu acredito que tem sido uma das faixas etárias mais atingidas em relação a isso. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: a nossa Bíblia verdadeiramente é o nosso manual de fé e de prática. Não é à toa que é o livro mais importante para o cristão. Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, há 2000 anos atrás, ele já falava sobre ansiedade. Imaginem só, 2000 anos atrás, ele já falava sobre ansiedade. Ele disse: não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Vejam as aves do céu, que elas não semeiam nem cegam, mas o Pai Celestial as alimenta. Amém. Então, Jesus, ele já nos ensinou na Bíblia Sagrada para nós não estejamos ansiosos, né? E Samela falou que a ansiedade é algo normal, algo comum do ser humano. E eu acredito que assim como a ansiedade e o medo também, ele nos serve de defesa, né? Nós, por exemplo, quando vamos atravessar a rua, nós olhamos para um lado, para o outro, porque nós temos medo de sermos atropelados. Então, o medo também nos serve de defesa, assim como também a ansiedade. Mas o importante, mesmo nós estando ansiosos, eu acredito que o importante para a nossa juventude, para todos nós cristãos e não cristãos, é nós confiarmos no Senhor, entregarmos a nossa ansiedade, a nossa dificuldade ao Senhor. Eu sei que nós estamos ansiosos porque nós não sabemos quando isso tudo vai terminar. Talvez se nós tivéssemos uma certeza, se alguém chegasse até nós e dissesse assim: olhe, estamos no início de junho, no final de junho, tudo vai terminar, tudo vai voltar ao normal. Nós teríamos um momento, já teríamos algo para nós nos prepararmos. Mas nós não sabemos se vai ficar tudo normal amanhã, semana que vem, mês que vem, daqui a 2 meses, 3 meses, não sei. O importante, eu acredito, é que nesse momento nós possamos confiar no Senhor, entregar os nossos problemas, as nossas dificuldades ao Senhor, porque acima de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. Não se engane, talvez você está aí na sua casa,
no seu trabalho, não sei, talvez você está pensando que tudo está fora do controle de Deus. Talvez você está pensando aí que Deus está lá do céu, com a mão na cabeça, pensando em como vai resolver isso. Não se engane, Deus não está assim não. Tudo está no controle das mãos do Senhor, nada saiu do seu controle. A sua vida, a nossa vida, o mundo está no controle das mãos do Senhor. Então, se tudo está no controle de Deus, descanse no Senhor. Entregue os seus problemas, as suas dificuldades, a sua ansiedade, porque como o pastor José leu aqui no início, a paz, a melhor paz, é a paz que vem do Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, Ele nos proporciona essa paz e essa tranquilidade. E assim, aproveitando, né, tanto a palavra do pastor José, como a palavra do pastor também, né, porque eu esqueci, eu não acostumei ainda, né, os dois trouxeram algo importante, né, e que eu fiquei captando. Davi, ele trouxe que ele acredita que a faixa etária da juventude é uma das mais afetadas, né. Eu acredito que cada faixa etária tem a sua forma de ter sido afetada. Criança, meu Deus do céu, está presa em casa, os pais estão ficando loucos. Eu já não sei mais o que fazer, que o meu está comendo tudo dentro de casa. Eu nunca vi ele comer tanto na minha vida. Isso, eu tenho um sobrinho também que engordou 5 quilos nessa quarentena. E ele era magrinho, né? É comendo demais, é a dificuldade de fazer as atividades, aí os pais se estressam, porque... A questão da escola também, né? Então, a ausência da escola. Exatamente, né? Então, uma criança, para um jovem que está na faculdade, já é difícil você ficar fazendo uma aula online. Imagine para uma criança que precisa de dinâmica, tem uma necessidade muito maior de estar com outras crianças, porque isso ajuda no seu desenvolvimento, né? Tem a questão da terceira idade, que muitos na terceira idade gostam de ficar batendo perna, né? E aí eu estou vendo, tem tanto meme, tanto vídeo dos filhos prendendo os pais, não vai sair e os coroa pulando para fugir, né? Pastor José gosta de caminhar pela cidade, né, pastor? Pois é. E aí tem a juventude que, de fato, é realmente muito afetada, né? Porque, assim, é um momento da vida que você, de certa forma, tem mais autonomia e independência de fazer as suas coisas, né? De decidir o que você vai fazer. Criança, ela é direcionada pelos pais. O pessoal da terceira idade já é um pessoal que está mais acostumado, talvez, com a vida mais tranquila, né, mais sossegada. Tem a questão da experiência de vida, que ajuda muito a saber como lidar. Mas a juventude, ela foi tirada de um meio em que talvez a maioria estava muito em atividade, né? E o que acontece? Da mesma forma que ela é muito afetada, eu enxergo, justamente como o pastor José disse, que o mal, ele traz o bem. Então, assim, em qualquer situação da nossa vida que aconteça, por mais difícil que ela pareça ser, ela traz alguma coisa e a gente precisa enxergar as oportunidades nisso daí. A gente precisa enxergar o que é que tem de positivo nisso, né? Então, assim, o que é que a pandemia, o que é que essa quarentena pode trazer para a gente? O que é que você que está aí assistindo a gente pode enxergar de possibilidades? A gente pode ficar simplesmente se estressando, reclamando, ficando com raiva, brigando com as pessoas dentro de casa. Ou a gente pode simplesmente entender, estou mais livre, estou com mais tempo para fazer outras coisas. O que é que eu posso fazer? Vou investir em mim. O que tem de instituições oferecendo cursos bons, gratuitos nesse momento, para você fazer online? Então, tudo bem, a gente não sabe se no final de junho acaba. Mas, enquanto não acaba, vamos se preparando para quando acabar, né? Então, é uma oportunidade, eu consigo enxergar muito como uma oportunidade que a gente precisa aproveitar, né? Então, eu mesma estou fazendo um curso que, talvez, se a quarentena não tivesse acontecido, eu não teria feito. Foi a situação que me fez ter o interesse de fazer esse curso e me desenvolver mais profissionalmente, que eu posso, sim, trabalhar home office, então a gente se adequa, cria possibilidades, né? E se prepara melhor para quando tudo isso for passando. Então, é muito importante enxergar o positivo em meio ao caos. Isso é ótimo. E chama a atenção, doutora, justamente essa capacidade que o ser humano tem de adaptação, né? Mesmo colocado em uma situação de estresse, uma situação de dificuldade,
mas em um dado momento ele é obrigado a se adaptar, ele tem que sair da caixinha, ele tem que se adaptar a essa nova realidade. E esse seria justamente o meu possível questionamento, é o que fazer diante desse cenário, tanto na perspectiva do jovem, como na perspectiva do pessoal da melhor idade, das crianças, da família de um modo geral, que atitudes tomar para tentar absorver de uma maneira positiva esse isolamento, esse afastamento social, o que fazer? Foi justamente o que a senhora acabou fechando na sua fala, concluindo, procurar enxergar possibilidades. A gente comentava aqui, pastor Davi, anteriormente nós tivemos a honra de receber aqui o pastor Caio, e ele comentando a respeito da preocupação que ele tem, dado o momento que ele tem acompanhado, justamente essa interferência desse cenário de crise, de pandemia, na dinâmica da juventude dentro da igreja. Ele tem sentido nas suas andanças pelo Estado com o nosso pastor presidente a ausência de muitos jovens em alguns poucos trabalhos que a igreja ela tem desempenhado ainda dentro desse cenário de pandemia. E ele expressou aqui a sua preocupação. Então, o que se fazer? O que fazer? E a gente entendeu que, biblicamente, a Bíblia nos mostra que todo o cenário de crise, é justamente o que a doutora acabou de falar, ele também é um cenário de oportunidades. Ele nos leva a enxergar novas oportunidades, fora daquele prisma que nós estávamos acostumados a enxergar, que podem contribuir, sim, para a nossa vida. Então, vale essa dica. Você que está ansioso, preocupado, ocioso, quem sabe, em casa, procure ver, ter uma nova perspectiva e procure investir mais em você. Talvez não lia tanto a Bíblia, e agora tem a oportunidade de ler. Talvez não orava tanto, né, pastor? Dado a sua rotina diária, mas agora tem a possibilidade de orar um pouco mais. Então, mesmo em um cenário de crise, nós podemos extrair algo de bom que pode contribuir, sim, para a nossa vida. Então, doutora, dentro desse contexto de crise, nós vemos muitas pessoas comentando na mídia, de um modo geral, que os sentimentos, as emoções das pessoas têm sido afetadas de uma maneira incalculável. Então, nesse cenário de emoções, de sentimentos, surge a importância justamente do psicólogo. Então, quem é o psicólogo? Porque eu tive a oportunidade de lecionar para os jovens na Escola Bíblica Dominical, e nós entendemos que existe, nos comentários que eles nos fizeram, nas aulas que nós tivemos, que existe dentro da igreja um certo, como é que eu posso dizer, um certo preconceito. Exatamente, ainda bem que vocês me ajudaram, vocês têm a mesma percepção que eu. Então existe um certo preconceito da figura do psicólogo. Então, nos explique, quem é o psicólogo? Claro, é bem isso mesmo, né? Não em relação a todos, hoje em dia muitas pessoas já abriram mais as suas mentes para entender, qual é o papel do psicólogo na sociedade. Que acontece? O psicólogo, ele é um profissional que ele vai cuidar da saúde mental em diversas áreas de trabalho, empresa, hospital, pessoas que fazem esportes, escolas, e tem a clínica, Então, em cada um desses âmbitos, o psicólogo ele vai trabalhar focado na melhora, na melhor, como é que posso dizer, condição mental da pessoa. E cada esfera, cada área dessa, ela tem uma forma de trabalhar, Eu vou focar aqui na clínica, que é quando você atende ali de forma individual as pessoas, que é onde eu estou atuando. Então, assim, qual é o preconceito das pessoas? Jesus é meu psicólogo, Aí eu poderia dizer também, Jesus é meu ortopedista e quebrar a perna e não fazer nada. Não é verdade, pastor? Então, se a gente parar para pensar, Deus, Ele capacita cada um para uma habilidade que essa pessoa já tenha, que possa ser facilmente desenvolvida, Então, muitas pessoas também acham que o psicólogo, ele é só para quem é louco, para quem tem transtornos exagerados, e não é. É para pessoas que estão com dificuldades de resolver seus problemas do dia a dia, de saber lidar com alguma situação, de saber lidar com pessoas no trabalho, de saber lidar com o seu casamento, com os filhos, Hoje mesmo eu sou especialista em atender mulheres que em seu relacionamento afetivo e autoestima.
né? Então, meu público mesmo são as mulheres e a ansiedade que está envolvida nesse contexto, né? Então, assim, a gente que é cristão tem um costume muito grande de achar que Deus vai fazer tudo. Ele pode? Pode. Mas o que a gente pode fazer é a nossa responsabilidade, né? Se eu estou sofrendo alguma situação, alguma dificuldade na minha vida, é minha responsabilidade correr atrás. O psicólogo pode resolver tudo? Dependendo do caso, pode. Dependendo, não. Mas o que o psicólogo não faz, Deus faz. E é isso que a gente precisa entender. É que nenhuma pessoa que está com um câncer, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma cirurgia, ela pode fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, mas tem situações que a medicina não vai resolver. E Deus pode realizar um milagre. Mas a pessoa, ela correu atrás de buscar pela medicina, né? Então, assim, o psicólogo, ele está à disposição da sociedade e das pessoas como um todo. E a gente precisa entender que é necessário buscar ajuda quando a gente precisa. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, a pessoa vai para o psicólogo quando já está tudo um caos, destruído, o casamento quase se acabando. É a última alternativa, é o psicólogo. É a última alternativa, e deveria ser a primeira. Por quê? Porque a nossa mente é a fonte de tudo. A nossa mente, ela pode fazer a gente viver muito bem, ou ela pode destruir a gente. A nossa mente traz muitas doenças para o nosso corpo. É tanto que tem vários estudos que dizem que algumas pessoas desenvolvem câncer, diabetes, pressão alta, por conta de que não cuidou da mente. Né? E a gente precisa estar atento a isso. Buscar o quanto antes ajuda. A psicologia deveria ser prevenção e não necessariamente cura, claro. Antes tarde do que nunca. Mas o ideal é que a gente busque cuidar para que a gente saiba lidar melhor. O ideal é que a gente busque melhorar nossa relação com o marido, com a esposa, com outras pessoas, antes dela já estar praticamente acabada. Para que a gente tenha uma manutenção, né? Então, em resumo, o psicólogo é isso. Ele ajuda as pessoas a melhorarem sua saúde mental, a saberem lidar melhor com as pessoas, com as situações, né? Reconstruir uma situação, superar um trauma, para que, sim, a sua vida ela continue com mais leveza, né? Então, eu sempre digo, nós, seres humanos, a nossa mente, ela precisa tanto da fé em Deus, né? Nós precisamos exercer essa parte, porque nós temos um lado espiritual e a gente precisa desenvolver ele, alimentar ele. A gente também tem nossa mente. Como é que a gente desenvolve essa mente? Como é que a gente vai melhorar o nosso dia a dia e ter saúde mental? É buscando ajuda, tratamento, conversando, não ficando guardando as coisas, as situações, porque quando estoura isso daí, já é de uma proporção que você entra numa depressão, aí vem os pensamentos suicidas e a gente vê muito isso. Está cada vez mais nítido quantas pessoas estão pensando em suicídio ou até se suicidando, né? Então, a gente precisa acordar para isso, buscar ajuda. O psicólogo está aí para isso, né? E algo que é muito importante. O psicólogo, ele tem uma obrigação de manter só com ele aquilo que é conversado. É o famoso sigilo, né? O sigilo, exatamente, né? Por quê? Porque é justamente para você confiar. Você ir para um psicólogo é diferente de você conversar com um amigo. O amigo, ele pode compartilhar com outros amigos. O amigo, ele não tem a técnica de como saber melhorar aquilo. É como se... Já vi várias imagens. É como se aqui ele tivesse com... Deixa eu tirar aqui uma sujeira. Está me dando agonia, Deus, que estou vendo. Vamos dizer que ele aqui está com a mente dele acelerada, cheia, pensando nos problemas, nos clientes, nos processos. E aqui é como se tivesse um fio todo embolado na cabeça dele. Se ele vai conversar com o amigo dele pega o fio e leva de volta todo embolado. Mas se ele conversa com um psicólogo que realmente tem experiência, que sabe como atender, esse psicólogo pega o fio, alinha ele e ele volta aqui todo ajustadozinho para a mente. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido, né, que o psicólogo trabalha. A ilustração foi belíssima agora, né? Eu vi estrelinha aqui agora. A ilustração foi belíssima. Então, assim, é algo realmente, é um trabalho fantástico, né? Tirados os mitos, né? A falta de conhecimento, realmente é um trabalho fantástico. Trabalhar no campo mental não é para muitos, e sim para poucos. Mas, dentro dessa perspectiva, Pastor Davi, o senhor acredita
que o pastor, ele desenvolve um trabalho também nesse campo da psicologia? Com certeza. O pastor, ele tem várias profissões. Ele é engenheiro, é professor, né, pastor José? É psicólogo. Psicólogo. Isso. Inclusive, em razão disso, eu acredito que os pastores são talvez as pessoas que mais devem procurar ajuda profissional de um psicólogo. Por quê? Os membros, talvez você que está nos assistindo, talvez você já desabafou com o seu pastor em algum momento da vida. Talvez você já conversou com o seu pastor, pediu orientação, pediu sugestão ao seu pastor. E os nossos pastores? Com quem será que eles desabafam, conversam? Fora as perseguições, porque o pastor, ele não agrada a todo mundo. Ele não agrada a todo mundo, né? Se nós que não temos responsabilidade assim na igreja, a gente às vezes não agrada a todo mundo, imagine o pastor José aqui, pastor de não sei quantos membros, não sei quantas congregações, às vezes ele toma uma decisão, acaba deixando alguém triste, alguém com raiva. Imagine a responsabilidade. Por isso, meus irmãos, que nós devemos orar pelos nossos pastores. Será que você já orou pelo seu pastor hoje? Será que você está orando pelo pastor José, pelos nossos pastores, pelo pastor Virgínio? Porque nesse momento é um momento de muita responsabilidade e também de tomada de decisões. Então, o peso, né, que está nos ombros dele, não querendo jogar responsabilidade agora, mas eu entendo que talvez eles não estão desabafando, ou talvez só nas madrugadas chorando diante do Senhor, orando diante do Senhor, mas a responsabilidade deles é muito grande. Então, os nossos pastores, eles devem estar constantemente no nosso joelho, porque eles são homens, assim como nós. Eles têm, como a psicóloga Samela falou, eles têm preocupações, eles têm ansiedades, eles sentem tristeza, sentem alegria. Eles não são super-homens. Eles também são homens como nós. Então, nós devemos orar constantemente por eles. E eu diria que, além da oração, algo mais. Será que você, nesse momento de pandemia, será que você já ligou para o seu pastor, mandou uma mensagem para ele, dizendo assim: pastor, estou com você, o que precisar de mim, conte comigo, está tudo bem por aí, está faltando alguma coisa? Será que você fez isso nesse período? Porque nós estamos em um momento onde todos nós estamos passando por necessidade e por dificuldade. Todos nós, em algum momento, alguma situação nesse período, perdemos algo. Talvez você aí que está nos assistindo, talvez você perdeu o seu emprego, talvez você já passou por um momento sem ter o que comer amanhã. Todos nós estamos passando por isso. E será que nesse momento, quando nós estamos passando por isso, nós precisamos de alguém que nos socorra, de alguma palavra amiga? Mas será que você ligou para o seu pastor, mandou mensagem para o seu pastor, ou veio até ele nesses momentos que ele está aqui e conversou com ele, dizendo que você está com ele? Para ser o ombro amigo dele, né? Faça isso. Se você não fez, faça isso. Porque os nossos pastores, né, estão precisando da nossa ajuda em oração e também do nosso apoio físico, falando uma palavra. No contato, né? Com certeza, você chegar, mande mensagem para o seu pastor: pastor José, estou contigo. Pastor José, conte comigo. Se precisar de alguma coisa, pode ligar para mim, mandar mensagem. Vocês não imaginam a alegria, o conforto que o pastor sente nesse momento. Então é muito importante isso e serve de alerta, né? Sem dúvida. Eu espero, pastor, eu espero que a sua caixa de mensagem encha por esses dias. Transborde. De ajuda e de contato dos irmãos. Pastor José, agora o senhor vai falar agora. Nós vimos aqui que a doutora Samela, ela deixou bem claro a importância que o psicólogo ele tem, não só dentro da sociedade, mas dentro da igreja também. E que essas barreiras, né, da falta de conhecimento de algumas pessoas acabam criando empecilhos
para que as pessoas sejam abençoadas por esses profissionais. O pastor Davi colocou bem claro a importância, né, da atuação do pastor. E agora eu venho com uma pergunta-chave, queria ouvir a participação do senhor. O senhor tem quantos anos de ministério pastoral? Por misericórdia de Deus, eu já estou com 40 anos de ministério. 40 anos de ministério pastoral. Eu não tenho essa idade, viu? De idade eu não tenho, imaginem só. E Só fechando aqui, pastor, para o senhor ficar à vontade para comentar. 40 anos de ministério pastoral. E nós comentamos aqui que o momento em que as pessoas estão vivendo esse turbilhão de emoções é agora, essa geração de agora. Aí eu concluo com essa pergunta e quero ouvir o comentário do senhor. Lá atrás, no passado, se conversava mais com o pastor do que se conversa hoje? na realidade, não se conversava tanto. Até porque, não sei se é ignorância, se era ignorância, mas os nossos crentes, eles tinham muito temor e tremor e aquele respeito assim ao pastor. Eu mesmo fui criança na igreja, adolescente, jovem, mas eu nunca me aproximei do meu pastor, porque eu tinha o pastor como assim aquele homem tão santo que eu não tinha a capacidade de me aproximar daquele homem santo. Entendeu? Recebi as orientações, a mensagem da parte de Deus, mas não tínhamos aquela intimidade. Quando eu peguei na mão do meu pastor pela primeira vez, foi no dia que eu fui separado para o diaconato da igreja. Aí eu peguei na mão do meu pastor, dei um abraço, pastor saudosa memória, José Rodrigues Sobrinho, né? Que aqui é um fruto grande, o avô dele foi o primeiro crente sergipano consagrado a pastor na Assembleia de Deus. Pastor de saudosa memória, João Jaime Mota. Eu sou daquele... Entendeu? Aí tem história aí. E nós tínhamos muito respeito, assim, aos pastores. Na área que a doutora aqui apresentou, eu estava meditando, e interessante como Deus, ele faz as coisas tudo certinho. Todas as áreas, o pastor, ele está envolvido. O pastor não é só um psicólogo, um advogado, um juiz, porque eu já recebi psicólogo de vir para receber uma orientação, uma palavra. Eu digo, meu Deus, um advogado, um promotor de justiça, um desembargador. Uma vez um desembargador me procurou lá em Brejo Grande, entendeu? Querendo o meu apoio, o meu conselho, o que eu achava e tal. E eu fiquei analisando, e, meu Deus, poxa, que prestígio tem um pastor, um homem de Deus, né? Pastor é médico. Eu nunca estudei medicina, mas já passei receita para alguém. Entendeu? Eu nunca fui médico, mas como pastor já fiz parto de irmãs que estava dando à luz naquele momento. Olha. Interessante. E Deus dá aquelas estratégias, aquelas orientações assim, e a gente faz. Hoje o nosso povo estão muito mais bem esclarecidos, entendeu? Mas o pastor, ele não pode se ausentar daquilo que Deus confia. Quando Deus chama o homem para o santo ministério,
Deus dá os pré-requisitos, as condições para que este homem seja um homem ou uma mulher aprovado. Por isso que quando ele falou lá na carta de Timóteo, ele disse assim: ninguém despreze a tua mocidade. Porque Timóteo Paulo estava falando a Timóteo, porque Timóteo era aquele obreiro novo. Ainda ontem eu estava dizendo a um obreiro novo, eu digo: meu filho, você vai aprender um bocado, entendeu? Porque eu já fui assim também como você, um temperamento assim, e tem que ser e tal. Mas a gente vai aprendendo o tempo, entendeu? Até porque agora, na minha idade que eu estou, eu não posso mais ser aquele temperamento forte, sanguíneo, assim, tem que ser. Não, eu já fui assim, tipo, eita. Mas o tempo nos ensina. E eu não posso fazer isso não agora, porque essa maquinazinha que está aqui, não é essas coisas lá para aguentar. É verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado. E quando vir a palavra dura, a gente tem que estar preparado com a palavra branda para desviar o furor. O pastor, ele tem um privilégio da parte de Deus de fazer parte em todas as áreas, não é? E uma das coisas que o pastor tem que manter, que você falou aí que, como na sua profissão, você mantém o sigilo. Quantas pessoas vêm com um problema, e o pastor tem que ter sabedoria, tem que saber ouvir, certo? Para tomar aquela decisão. O pastor não pode vir aqui falar comigo alguma coisa, pode ser o maior amigo meu, mas eu não posso transmitir para o meu maior ou o meu melhor amigo, que para mim o melhor amigo mesmo é Jesus, né? Eu não posso passar para ele aquilo que você veio e deixou comigo. Quantas coisas assim que já veio e eu tomei aquela decisão e resolvi aquela situação que eu vi que, se fosse mesmo por outros caminhos, haveria uma destruição total, um prejuízo total, mas eu mantive assim o cuidado e resolvi a situação, ficou tudo numa boa e glória a Deus, né? Coisas muito sérias entre casais, e a gente não pode, entendeu? A gente tem que ficar, porque nós somos o sacerdote de Deus, né? Nós temos que guardar aquilo e resolver aquela situação. Não pode trazer para a igreja, resolver, não, porque eu represento essa igreja. Então, aquilo que é para a igreja resolver, eu posso resolver como igreja, porque eu sou o líder que represento a igreja de Deus. E o que eu fizer, se eu fizer certinho, papai vai dizer parabéns, glória a Deus. Se eu não fizer certinho, papai me pega, me bota lá no canto, me dá umas reada boa e eu vou aprender. Mas é muito importante, irmãos, pastor é uma coisa muito séria, é muito, muito melindroso, muito. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Às vezes tem ovelhas teimosas, rebeldes, pintando e bordando, diz: o pastor não está vendo não. Tá, meu irmão, mas vamos, nós não somos o dono não. O Senhor nos deu para nós cuidar, cuidar, tirar os carrapichos, preparar
organizar direitinho e deixar preparado para ir morar no céu. Mas a única coisa que se deve fazer e que todos precisam realmente fazer, e eu sei que todo crente ele faz, é orar pelos seus pastores. Porque a vida de pastor, só ele mesmo sabe o que é, viu, doutora? Você é filha de pastor. Esse aqui é filho de pastor. Esse aqui nasceu, né? Os avós, o avô já era pastor. Essa aqui, filha de pastor, todos os dois são filhos de pastores. Mas vocês não sabem o que os vossos pais passam, não. Vocês sabem por metade, por algum escape que sai assim, um escapole, um negocinho assim, você pega. Só ele mesmo sabe. Porque o pastor não vai nem deixar transparecer para o filho, para não prejudicar o bom andamento do filho. É por isso que hoje a gente vê muitos filhos de pastores até que não quer negócio com esse negócio de pastor, porque já viu que o seu pai, alguma coisa que o pai passa. Às vezes a gente não quer nem deixar transparecer e não sai de nós não. É outros que vai e diz e tal. Oxe, meu pai passou por isso e sofre isso e a gente não... Porque não é fácil não. Entendeu? Mas, graças a Deus, hoje eu vejo filho de pastor aqui, sendo pastor, né? Filha de pastor também aí, e que zela pela obra de Deus, mas vocês dois estão começando e Deus tem algo grande, um mistério muito profundo para a vida de vocês dois. Amém? Eita, veio quentinho agora. Ô, glória. Café com palavra também é Eita, espiritual, glória a irmão. Deus, Também é assim. espiritual. Amém. Deus abençoe o nosso pastor. Eu vejo um mistério muito profundo Deus desenrolando na vida de vocês dois. Não se embarace com nada, continue de cabeça erguida, porque a vitória vem e é maravilhosa. Em nome de Jesus. Oh, glória. Quem tem a unção do santo não se engana. Então, meus queridos e amados irmãos que nos acompanham, até aqui nós já temos aí 1 hora de bate-papo, né? Está fluindo aqui de uma maneira tão agradável que passa rápido, a gente nem percebe. Então, valorize o seu pastor, né? Valorize, porque ele também é um psicólogo, ele também trabalha na orientação, é o trabalho da esponja, né? Absorvendo os problemas da igreja, os problemas dos irmãos e tentando ajudar. E também é importante aqui o que a nossa doutora Samela já colocou, que o psicólogo não é uma figura bizarra, ele é um ajudador, ele é aquele que se propõe a desembaraçar os nós que estão na sua cabeça e lhe procurar encaminhar num caminho mais correto, num entendimento mais pleno, para que você tenha sucesso na sua vida. Então, se você precisa desabafar, se você precisa conversar, converse com seu pastor, converse com um psicólogo, porque certamente Deus vai se agradar e vai lhe ajudar grandemente nessa sua caminhada. Eu percebi, doutora, que a senhora colocou aqui. Pois não, pastor, pode falar comigo, que eu não puder, eu mando para... Pronto, aqui, já temos aqui, né, uma parceria forte. O pastor José já vai encaminhar para a doutora Samela e assim, né, vice-versa. Algo interessante também no assunto é que é bom nos nossos dias, eu acredito que o pastor José já passou muito por isso, assim, de coisa de 20 anos atrás, o nosso povo nós não tínhamos psicólogos na igreja, não tínhamos advogados, não tínhamos engenheiros, mas nos nossos dias, graças a Deus, que a nossa juventude, né, tem entrado na faculdade, nós temos aí advogados, engenheiros, médicos, psicólogos, e é bom quando a gente procura um psicólogo cristão, porque ele entende da nossa fé, e ele compartilha daquilo que nós compartilhamos. Ele tem a mesma perspectiva. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo.
Sam, ela é psicóloga, né? E sempre ela disse assim: Davi, vá para o psicólogo. É bom você conversar, né? Não que você tenha problema, como ela fala, que loucura, nem nada disso. Aí eu fui para um psicólogo. Mas para saber como me dengar melhor. Eu fui para um psicólogo. E aí, pastor, na primeira sessão do psicólogo, ele perguntou assim: por que você está aqui? Eu disse: eu estou aqui porque minha esposa é psicóloga. Ela disse: é bom que você vá para o psicólogo para conversar, tal, enfim. E aí ele disse assim: pronto, me diga a sua rotina. E aí eu disse: olha, domingo de manhã estou na igreja, de tarde evangelismo ou visita, de noite a igreja, terça-feira a igreja, quinta-feira a igreja, sábado a igreja, né, grupo jovem e tal. A igreja, Feriado. aí eu vejo o que ele falou com... Mas é assim, a vida do crente é assim, não é assim? Essa é a nossa rotina, né? É a nossa rotina. Aí ele chegou para mim e disse: rapaz, você não acha que está indo muito para a igreja, não? Aí eu conversei com Sam, ela me disse: você não vai mais para esse psicólogo. E eu estava pensando, realmente, ele não compartilha da nossa fé. Nós que somos crentes, né? Nós estamos, aqueles irmãos que estão sem poder ir para a igreja, estão sentindo a falta, né? Estão sentindo a falta de ir para a igreja. É tão gostoso a gente ir para a igreja, congregar, dia de domingo, colocar o melhor perfume, a melhor roupa, Santa Ceia, né? A comunhão com os irmãos é tão gostoso. Essa é a nossa rotina, isso nos faz bem para a nossa alma, para o nosso corpo. Mas o ímpio não entende isso. Justamente ele não entendeu essa minha rotina, né? Que ele pensou até que me faz mal, e foi o que ele falou: você não está indo mal, e deu a opinião dele. Então, por isso a importância, né, de nós procurarmos profissionais, psicólogos, advogados, né, cristãos. Se você está precisando, por exemplo, de um advogado, eu sei que aqui tem advogado, procure o seu irmão advogado da igreja. Psicólogo, procure aquele irmão que é psicólogo. Claro que às vezes o psicólogo, o que você conhece você, mas se ele não puder lhe atender, ele vai indicar e ele vai saber o sigilo profissional, né? Então a importância de nós valorizarmos os nossos irmãos, procurarmos irmãos, porque ele compartilha da nossa fé e ele compreende, ele entende também, né, a nossa rotina, os nossos pensamentos. Eu atendo muitas pessoas que são evangélicas e alguns vieram de outros profissionais e justamente me procuraram por ser cristã, né? Então, assim, já de início eu falo: olha, pode falar qualquer coisa, de visão, de revelação, estou aqui para ouvir, não vou te julgar nada. Abre o coração, pode trazer que a gente está em casa, né? A gente está no mesmo ambiente, mas já recebi muitos pacientes que vêm com essa queixa, dessa dificuldade, e quando ele me relatou de que de primeiro o psicólogo já veio com essa informação, o que é totalmente antiético, porque você não pode querer interferir na fé dos outros, né? O psicólogo ele não pode isso. É a mesma coisa que eu, sendo cristã, chega uma pessoa para eu atender que não acredita em Deus. Eu não vou forçar ela a acreditar em Deus. Meu papel ali naquele momento não é esse, né? Então, assim, eu disse: não vai mais para ele, vamos encontrar outro. E ele atendia na mesma clínica que eu atendo, e eu até fiz a reclamação na recepção, porque isso foi realmente muita falta de ética. O profissional de psicologia não pode fazer isso. Com certeza. Inclusive, pastor Davi, teve uma situação que eu também presenciei, nesse sentido que o senhor comentou, de alguém que queria ingressar com uma ação na justiça contra uma antiga empresa que ele trabalhou, e ele procurou um advogado e expressou o desejo dele de ingressar na justiça contra a empresa, e aquele advogado disse: mas tem um colega meu que é da mesma igreja que você, por que você não procurou ele? Ele disse: não, é porque tem algumas coisas aqui que eu quero que você faça, que eu sei que ele não ia querer fazer. Então, tem algumas pessoas que se esquivam, muitas vezes, de procurar profissionais que tenham esse mesmo entendimento de fé, porque estão tentando fazer algumas coisas que não seriam lícitas e não passaria no filtro, né? Mas, voltando aqui, doutora Samela, a senhora comentou anteriormente que a sua área de atuação é voltada para a mulher no campo da autoestima e do relacionamento. E nós conversamos aqui, na semana passada, nós recebemos aqui
o evangelista e deputado Samuel Carvalho, e ele falou um pouco acerca do trabalho dele na prevenção da violência contra as mulheres, todo o leque de projetos que ele tem desempenhado ali na Assembleia Legislativa. E nós conversamos aqui muito sobre esse assunto, sobre essa temática do relacionamento conjugal. E nós expressamos aqui o entendimento de que nos dias atuais está existindo muito divórcio, principalmente dentro do segmento cristão. Muitas pessoas estão se divorciando. E nós chegamos à conclusão, inclusive, acredito que ele esteja nos assistindo, o doutor Renato, ele falou que realmente nós temos muitos divórcios dentro do segmento evangélico, do segmento cristão, porque nós ainda somos aqueles que prezamos pelo casamento, pela instituição do matrimônio. Então, automaticamente, a taxa de divórcio vai ser maior na nossa comunidade. Mas, dentro dessa perspectiva, o que é que está acontecendo, que está existindo? Porque se usa muito esse argumento de incompatibilidade. Não, eu simplesmente me divorciei porque nós não estávamos sendo compatíveis. O que é que está acontecendo dentro dessa temática, na perspectiva da psicologia? O que é que está acontecendo com os relacionamentos hoje? O que é que acontece? Incompatibilidade sempre vai haver. Nós não somos 100% iguais uns aos outros, né? Então essa nunca vai ser a justificativa. Não, são justamente isso, né? Nós aqui somos casados há 4 anos, então ele teve uma criação diferente da minha, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem básico. Vamos dizer que os pais dele direcionavam o dia a dia deles, mas e isso realmente acontecia e acontece, né? Direcionavam os dias dele mais para dia de domingo, depois da escola dominical, comer em casa. Minha família e meus pais, nós tínhamos em costume de, na maioria das vezes, após a escola dominical, ir para um restaurante comer. Era o dia que a gente não queria fazer nada diferente. E aí, quando a gente casou, isso foi uma barreira, porque eu queria todo domingo sair para almoçar. E ele, mão de vaca, queria... brincando. É o costume mesmo, almoçar em casa, né? E aí a gente precisou entrar em um consenso. E é isso que está prejudicando os relacionamentos, que é a base. É a comunicação, é o diálogo. Ser diferente é normal, mas aonde que eu vou ceder e aonde que você vai ceder? Precisa ter assim... igual. Tem casais que acabam querendo que o homem ceda demais e a mulher ceda menos e vice-versa. Então, isso acaba já trazendo, né, um impasse entre os dois. Por quê? Porque você se sente sobrecarregado. Você sente que você tem que sacrificar demais as suas vontades e o outro não está fazendo isso por você, né? Então, a base de um casamento é a comunicação. E isso, na maioria dos relacionamentos, de verdade, dentro da igreja, não existe. Tem gente que acha que uma comunicação boa briguei, estou super mal, vou conversar. Mas aí é uma comunicação para resolver problema. A comunicação boa e assertiva dentro de um relacionamento é quando eu tenho uma rotina de conversar e ajustando sempre para que eu tenha um casamento com uma boa manutenção. Eu definir junto com meu esposo, junto com a sua esposa, um dia, uma vez no mês, ou de 15 em 15, que a gente possa sentar e conversar sobre o relacionamento. Não precisa acontecer uma briga, um problema. Eu converso para manter, para prevenir problemas. E isso não acontece, né? A gente o que Davi até falou que levou para o psicólogo, igreja, e é super comum. E às vezes, se a gente não tiver o equilíbrio, a gente vira 90% igreja, 10% dormir, e esquece da família. E é em casa que começa a igreja. É na minha casa que começa a igreja. E isso acaba trazendo muitos prejuízos justamente por isso, porque existe uma falta de equilíbrio. Tem pessoas que se atolam de cargos. Tem pessoas que na igreja é coordenador de grupo, regente de outro, agente de missão, não sei o quê. E sua família? Não tem vida social. Né? Não tem, entendeu? Então, tudo tem que ter o equilíbrio. Tudo. Em primeiro lugar, Deus. Segundo, você mesmo. Terceiro, sua família. Quarta, a igreja.
Enquanto a gente não entende isso, que a obra do Senhor, a minha visão é essa, a obra do Senhor começa na minha casa. Não adianta eu pregar que você tem que fazer isso, que sua família tem que ser assim, se eu não faço. Não adianta. Então a gente precisa ter esse despertamento, sabe? Da gente realmente ter o momento de priorizar, de criar momentos. A gente não cria realmente momentos, não tem aquele momento do casal. É simplesmente, principalmente quando tem filhos, tudo é 100% com os filhos. Tudo bem que tem pessoas que não conseguem deixar com ninguém, mas se consegue... É sempre família, né? Exatamente, esquece o casal. Porque quando os filhos forem embora, o casal continua. Olha, preste atenção nisso aqui. Eu vou pedir para a doutora Samela repetir. Vamos lá, doutora. Casais, né, marido, mulher, que tem filhos. É importante reservar um momento para o casal. Só do casal. Tem que reservar. Até porque se o casal não está bem, a família não vai bem. É que nem a igreja. O pastor, ele é reflexo. O pastor, como ele transmite isso para a maioria da igreja. E a igreja se conforma de uma forma, né? Se comporta de uma forma, a sua maioria, que vai de acordo com o que o pastor está orientando. Tem aqueles gado pingado que querem atrapalhar? Tem, toda igreja tem. Se não tiver, não tem graça, né? Não vai fazer botar o joelho no chão. Mas no casamento é a mesma forma. Não adianta você ensinar o seu filho que ele tem que se relacionar bem com os colegas da escola se você não está se relacionando bem com o seu marido ou com a sua esposa, né? Então o casal tem que se cuidar, tem que ter um momento seu, tem que ter uma comunicação preventiva para que eu minimize o máximo possível de discussões, de brigas, e para que a gente saiba lidar e adaptar uma incompatibilidade à outra. Glória a Deus por isso. Pastor, se a família vai bem, a igreja vai bem. E se a família não vai bem, a igreja reflete. Eu já vou deixar isso para. Diga. Entregue tudo. Entendeu? Então, como é que a doutora Samela vai se sentir bem quando ouvir uma mensagem do pastor Davi? Se ele estiver bem com ela. Se ele não estiver bem com ela, ela está lá ouvindo, mas nem... Nem tchum. É outra pessoa que está pregando. É outra pessoa que está pregando. A palavra, ela sabe que é de Deus. Mas alguém não está vivendo aquilo que está pregando. Então, tem que ter um momento para a família. Nós aprendemos, nós não, vocês eu aprendi assim. Eu aprendi que depois eu aprendi correto, mas eu aprendi antes que primeiro era a igreja. Entendeu? E até hoje, quando eu escuto alguém assim, quem não quer aceitar direito o negócio, que primeiro é a igreja, depois é a família. Mas existe igreja sem família? Não existe. A igreja existe por causa das famílias, não é? Então tem que ter o cuidado primeiro com a família. Eu mesmo como pastor, eu me lembro muito bem que era uma maior dificuldade para eu comprar uma japonesa para meus filhos calçar. Por quê? Não, porque o dinheiro que tem ali é para amanhã comprar o saco de cimento. Olha, ali tá para comprar o saco de cimento, tal, para consertar aquele negócio ali da igreja e tal, e o menino vai ficar sem chinelo, com os pés no chão, um bocado de dias, até Deus abrir uma porta e chegar. Porque na minha época era difícil, a gente foi chamado pela fé mesmo, foi sem bolsa e sem alforje, entendeu? Não tinha pastor, não tinha salário, não. Se entrar alguma coisa na oferta, amanhã se compra bolachão e os meninos tomam café, e se não,
Dá glória a Jesus, bota o joelho no chão e vai pedir a Deus que abra as portas. Entendeu? Mas, na realidade, não é assim. Entendeu? Não é assim. Primeiro, compre o calçadinho dos seus filhos, ou a roupinha dos seus filhos, e tal, e ali a igreja. Depois Deus vai, prepara e abre a porta e se faz. Mas, no meu aprendizado era assim. Não, primeiro tem que ser lá, até porque a gente tinha medo da língua ferina, das línguas. Dos faladores. A gente tinha medo, entendeu? Mas não, como é que o pastor vai estar bem ali, pregando, entregando uma boa palavra para a igreja, se ele sabe que na sua casa está faltando alguma coisa? Não é verdade? Entendeu? Isso já se passou muitas vezes, entendeu? Minha esposa já teve oportunidade de 9 meses de gestação, um vestido só no couro, bate, troça e revira e veste. Meu Deus. Dentro de casa vestia aquela roupinha que tinha dentro de casa, porque aquele outro vestido era para de noite estar na igreja com ele, regendo o coral e fazendo a festa toda e tal. E dando glória a Deus. Dando glória a Deus, mas só aquele mesmo ali. Eu me lembro que uma vez, quando ela foi entrando na igreja, eu estava no púlpito e eu chorei tanto, mas chorei, de ver ela 9 meses de gestação, com aquela roupa só, aquele vestido só no couro, e eu sem poder dar uma roupa para ela, outras para ela usar, né? E tal. Meu Deus, mas eu chorei tanto. Mas foi bom. Eu chorei, Jesus ouviu as lágrimas. No outro dia, chegou umas irmãs e levou ela no centro, foi nas lojas e comprou tudo que foi tecido bom e tal. Oh, glória. Sem eu dizer nada. E às vezes os irmãos viram eu ali chorando, eu acho que pensou que eu estava sentindo, se alegrando, cheio de se alegrando, cheio de angústia, de tristeza, mas verdade. Deus enxuga as nossas lágrimas, né? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Doutor Davi, agora, como advogado, como é advogado e pastor conviver com essa realidade dos divórcios? Só chega lá no escritório e, eu quero me divorciar, eu sou advogado e pastor. Mas o que é que está acontecendo? Não, é porque não estou me dando certo. Como é conviver com essa realidade? Acredito que seja algo constante, né? Mas assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sei se são todos advogados cristãos, não sei, mas eu particularmente, quando chega alguém assim, eu procuro conversar primeiro. Eu nunca, a pessoa chega e já vou pegando a documentação para entrar, não. Até porque o lado pastor fala mais alto, o lado pastor. Até porque, assim, eu acredito que tem coisas na vida que não vale a pena o dinheiro. Tem processos que a gente pode cobrar o dinheiro que for, mas não vale a pena. E eu, muitas vezes, já chegou o cliente lá no escritório, eu poderia até cobrar valores para entrar, e eu conversei primeiro, eu disse assim, olha, não adianta a gente entrar, você me pagar um valor e você não dormir bem, no dia da audiência você está nervoso, preocupado, angustiado, não adianta. Então, eu particularmente, as pessoas acham que o advogado gosta de briga, né? Mas eu particularmente, eu sou um advogado que, se puder resolver amigavelmente ou de outra forma, eu oriento, eu sugiro fazer isso. Então, falando da parte de casamento, de divórcio, eu sempre procuro a conversa. E eu falo, já conversou, já tentou resolver dessa forma, de outro. E o advogado, ele até pela atividade dele, ele costuma ouvir até questões particulares do casal. Muitas vezes já atendi cliente lá, homem ou mulher, e conversam coisas particulares, não chega só dizendo coisas de processo, dizendo assim, a gente comprou isso, tem um filho, ganho isso, ganho aquilo, não. Às vezes chegam também a contar questões particulares e pessoais. Então eu sempre procuro orientar dessa forma, em relação à conversa, né? E assim, tentar do processo ser realmente a última possibilidade, a última alternativa.
eu atuo dessa forma. Não sei se a maioria dos cristãos atuam assim. Acredito eu que não, né? Porque cada um tem sua visão, seu jeito de agir, né? Mas eu ajo dessa forma. Então, sendo que eu acho que você evita o máximo processos de família, né? Justamente por essas situações. Isso. E, inclusive, né? Samela falou algo importante. Já teve situações de pessoas que eu atendi e eu disse assim, olha, eu não vou entrar com um processo porque eu lhe conheço, conheço ela, conheço ele, então eu não vou entrar com o seu processo. Já teve questões assim, de eu recusar e eu indicar isso. Eu indicar profissionais, amigos meus, né, colegas meus de confiança, por questões particulares minhas, e eu não colocar à frente. Já teve várias situações assim, e essas situações costumam ser questões de família, né? Questões de família que às vezes por convicção a gente acaba não atuando, não fazendo o processo, acaba indicando para outro. Quem sabe indicar para o doutor Renato, né? Doutor Renato. Um abraço, doutor Renato. Deus abençoe. O pastor José agora fechando. Pastor, por que se divorciam tanto nos dias de hoje? Aquela palavra pastoral agora. Por que se divorciam tanto nos dias de hoje? Se divorciam tanto nos dias de hoje, porque quando se olha um para o outro no início, não procuram realmente colocar Deus como a primazia, certo? Olhou, achou bonito, achou legal, é a pessoa que eu estava procurando, porque Deus, Ele entrega e diz, você procure, vá ver lá, não é dizer, não, Deus, vá lá e me dê, não, você é que tem que correr atrás. Agora, quando você correr atrás e ver que está certo, você vai aos pés de Jesus e diz, Senhor, é a tua vontade, é o teu querer, eu sou teu filho. E o Senhor diz que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine o Pai Celestial. O que acontece é porque hoje os jovens não oram, não buscam a Deus para ver se aquilo é realmente a vontade de Deus. Aí o que acontece? Também no namoro, sabe como é hoje os namoros? E aí quando amanhã se casam, não tem mais aquele prazer, porque tudo que se era para ver, já viram antes do matrimônio, do casamento. Tem coisas que tem que reservar e guardar, e só depois do matrimônio. Aí quando depois do matrimônio, rapaz, existia tudo isso? Existe. Entendeu? Não há entre o marido e mulher, pronto, meu irmão. Não tem negócio não, porque eu sou santo, sou não sei o que, meu irmão. Você não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Quem domina o corpo da mulher é o marido, e quem domina o corpo do marido é a mulher. Aí, meu irmão, se casa e vive a vida toda. Eu mesmo estou com a minha velhinha, graças a Deus, vamos caminhar para 50 anos, glória. Coisa boa, né? Esse é meu pastor. Quanto mais, Samela, fica velho, mais fica mais apurado. Glória a Deus, eu recebo. Doutora Samela, pode falar. Só para complementar, né, algo que o pastor falou e veio agora o feeling. Muitas vezes, quando você começa um relacionamento, né, um namoro, você tem uma tendência muito grande a focar só nas coisas boas, nas qualidades daquela pessoa, né? E acaba tendo também que nós humanos acabamos nos comportando de uma forma a só mostrar essas qualidades, o que é bom. E aí, quando casa, você diz, e é assim mesmo? Eu estou me assustando. E eu lembro até que, porque assim, eu tenho um temperamento mais forte, ele é mais calmo, mais tranquilo, eu sou mais rápida, eu sou mais dinâmica, eu sou mais para frente, eu sou mais tudo. Para frente. Alô, Jaqueline Dantas, vai.
Samela é para frente. Né? Dá tudo certo. Agora, eu poderia usar isso como desculpa dizer que é incompatibilidade. E nós somos totalmente diferentes, mas a gente pega o bom dele com o bom meu e soma. E aí dá tudo certo, né? E aí eu lembro que quando a gente namorava, meu pai já veio algumas vezes conversar comigo. Meu pai é muito sábio, bonitão. Então, ele veio conversar comigo e ele dizia assim, Samela, tenha mais calma. Senão o menino não vai querer casar com você. Eu digo, mas pai, eu sou essa pessoa. Eu vou tentar equilibrar mais? Vou. Mas na minha essência eu sou essa pessoa. E eu não vou esconder para quando casar, ele descobrir uma pessoa que ele não conheceu. Né? Então, é importante que sim, que a gente converse, mostre desde o namoro como a gente é, para que o casamento, coisas que venham a surgir, não sejam desculpas para separar. Né? Então, era isso. Então, exatamente. Dentro do que o pastor José havia comentado, e você complementou e encaixou justamente com aquilo que eu estava preparando justamente para ouvir a sua opinião. Um relacionamento, namoro e noivado, que não é construído sobre esse hábito de se conversar, posteriormente ele também será um casamento sem comunicação. Com sem certeza, conversa. vai ser muito mais sem conversa, porque você vai acabar entrando mais ainda na rotina, né? Você, no namoro e noivado, você se via de vez em quando, você não acordava e dormia com aquela pessoa. E aí, quando você se acostuma a estar naquele ambiente, né, todo dia vendo a pessoa, você tem uma tendência muito maior a cair na rotina. E rotina sai totalmente das surpresas, das novidades, de fazer coisas novas para que o casamento ele continue com a chama acesa, né? E aí, por isso que muitos casamentos acabam e você não sabe o porquê, porque você deixou que fosse esfriando as coisas. Então é muito bom que desde o início do relacionamento vai existir esse diálogo. É como o pastor José falou. O namoro, o noivado é para se conhecer. E você só conhece convivendo e conversando. Falando o que você gosta, o que você não gosta, o que é bom, os seus sonhos, para ver se são compatíveis. Porque muitas vezes você começa a namorar com alguém, você está estudando na universidade, a pessoa mal concluiu o ensino médio, não tem perspectiva de caminhar junto com você, e aí acontece o julgo desigual. E quando você casa, você começa a enxergar um monte de problema, porque a forma que você fala vai ser diferente do que ela sabe conversar com você. Então, não estou dizendo aqui que se a pessoa ela tem uma condição de vida e ela tem estudos, que não é para ela casar com uma pessoa que tenha menos condição de vida ou que tenha pouco estudo. Ela tem que casar com essa pessoa se essa pessoa tiver visão de caminhar no mesmo, né, patamar dela. É uma questão de visão de futuro, né? Tem uma expressão popular que diz que quem nasce e morre no mesmo lugar é bananeira, né, que não pode se movimentar. Onde nasce, ali morre, daquele mesmo jeitinho. Não seja uma bananeira. Não seja uma bananeira. Então, nós já temos aí 5h36, o papo está extremamente agradável, mas as horas não nos esperam. E caminhando para o final, eu não poderia deixar aqui de explorar, né, esse lado da doutora Samela, voltado para o trabalho com a autoestima das mulheres. Então, você que está nos acompanhando aí, por gentileza, pegue papel e caneta, você mulher, tá certo? Papel e caneta, porque agora ela vai passar a senha da importância da autoestima na vida da mulher. Então, doutora Samela, o que representa, o que é a autoestima para a mulher? Não só para a mulher, mas para o homem também. O que é a autoestima? Sim, e é muito interessante você falar sobre isso, porque justamente essa semana, os conteúdos que eu estou colocando no meu Instagram é sobre autoestima. Né? Já vamos aproveitar aqui e fazer o merchan do Instagram. Aproveite logo. Mas só me sigam as mulheres. Eu não quero um homem me seguindo que vai atrapalhar meus estudos lá, meus cálculos de entender. Então, as mulheres... Os homens seguem doutor Davi. Ele não me segue, não. Ele começou a me seguir, eu digo, saia, porque vai atrapalhar a minha métrica. Porque quem entende desse negócio de rede social, de marketing, entende que tem uma métrica, né? E aí, quando você patrocina, você paga para um Instagram, Facebook, mostrar para mais pessoas... Se uma pessoa que me conhece e não vai usufruir do meu serviço, acaba atrapalhando, porque eu vou pagar dinheiro para aquela publicação ir para ele. Não serviu de nada. O que é que ele vai fazer?
Ele só me dá o salário dele todo para eu administrar. Oh, coisa boa! Não, mas vamos lá. Então, meu Instagram, para as mulheres que se interessam por relacionamento afetivo e autoestima e ansiedade, é @psico.samela. @psico.samela. Autoestima, vamos lá. Muitas pessoas confundem autoestima achando que tem a ver com beleza. Eu me acho feia, minha autoestima está baixa. Eu me acho bonita, minha autoestima está lá em cima. E não é bem assim. Aqui, talvez todos nós já tivemos ou uma filha, a esposa, a mãe, um amigo, que a gente achava bonito, simpático. Poxa, esse cara é tão elegante, bonito. Olha como ela, né, se veste bem, arrumada. E, às vezes, essa pessoa que você acha bonita tem autoestima baixa. Justamente porque não tem a ver com você se achar bonito ou feio. É o contrário. O fato de eu ter minha autoestima alta vai me fazer enxergar bem e bonita. Mas o fato de eu ter minha autoestima baixa vai fazer eu me enxergar feia. Então, o que é de fato autoestima? Tem relação direta com autocuidado. É como eu estou me tratando. É como eu estou me cuidando. Um exemplo bem simples para ficar claro. As mulheres vão entender aqui. Quando você namora com alguém e aí você casa. No casamento, o que é que a gente diz? O que é que o pastor pergunta? Promete ser fiel até a morte? Aí os dois, sim. Se acontece do homem ou da mulher, um trair o outro, você quebrou uma promessa que você fez. Como é que quem foi traído, como vai se sentir? Mal, triste. A admiração que eu tinha por ele vai dar uma diminuída, né? Da mesma forma, se ele promete que vai, aquele final de semana, vai passar o final de semana inteiro comigo, não vai ficar fazendo nada de trabalho extra, e ele não cumpre, como é que eu vou me sentir? Triste, vou sentir raiva. E aí a gente não para pensar que isso não acontece conosco. Por exemplo, eu prometo que a partir de segunda-feira eu vou lavar meu rosto todos os dias antes de dormir. Segunda eu lavo, terça eu lavo, quarta eu paro de lavar. O que é que eu vou sentir por mim mesma? Raiva, tristeza, porque eu prometi e eu não cumpri para mim. Então, da mesma forma que a minha admiração cai pela pessoa que não promete, cai pela pessoa que me trai, que não faz aquilo que ela falou que ia fazer, a minha admiração por mim mesma também cai. E é isso que vai me levar a ter uma autoestima baixa. É como eu me trato e, principalmente, como eu permito que os outros me tratem. Não é ele, eu sou assim porque ele faz isso comigo. Não, ele faz isso com você porque você está permitindo que ele faça isso com você. A partir do momento que você chega com posicionamento firme, não é gritar, não é brigar, não é ser ignorante. É você se colocar. Não aceito que nunca mais você me trate dessa forma. E aí sim você está lutando por você. A nossa tendência é querer que os outros façam por nós, que os outros lutem por nós, mas quem tem que fazer sou eu. Muito curioso, porque pelo menos de maneira errada todos nós acreditávamos, pelo menos eu acreditava que a autoestima estava relacionada à questão de estética, de beleza, como eu me vejo, como eu me sinto nessa perspectiva, e não tão apurado assim como a senhora colocou. De alguma forma, nas consequências da autoestima, como eu me enxergo vai interferir. E como eu me enxergo está ligado diretamente a como eu me trato. É que nem, não sei se, talvez o pastor Jesus não passou por isso, mas, por exemplo, uma pessoa hoje é casada com alguém. E antes namorou uma outra pessoa. E aí você achava aquele homem a coisa mais linda do mundo. Ai, meu amor, ai, meu Deus, que mulher maravilhosa que o Senhor me deu. Meu sonho é casar com essa mulher. Aí acontecem os problemas, vocês terminam o namoro. Você diz, como é que eu gostava desse homem feio, hein? Como é que eu achava esse homem bonito? Mas por quê? Porque ele, de alguma forma, te tratava bem. Vocês tinham um bom relacionamento, então você enxergava a beleza do tratamento dele para com você. A autoestima lá em cima. Exatamente. Da mesma forma quando eu me trato bem, tudo ok, minha autoestima está lá embaixo. Mas quando eu não me trato bem, está lá em cima. Quando eu não me trato bem, ela vai cair. E, consequentemente, eu passo a me enxergar bonita, feia, interessante, desinteressante. Então, essa perspectiva de autoestima está relacionada a eu me auto-sabotar
quando eu jogo ela para baixo através do meu não comprometimento com Comigo aquilo mesmo. que eu tenho comigo mesmo. Muito interessante isso. Então, temos aqui, né, 5h42, infelizmente nós temos que caminhar para o final, vamos fazer a nossa conclusão. Espero que os nossos espectadores, os nossos liveanos aí do Facebook, do Instagram, eles estejam satisfeitos, né, e tenham gostado desse nosso bate-papo. E eu quero aqui abrir para as considerações finais, os agradecimentos. Quero ouvir primeiro o nosso querido pastor Davi, né, fazendo aqui os seus agradecimentos. Foi uma grata surpresa, né, recebê-lo aqui. Foi muito bom, muito bom. Amém. Gostei bastante, muito. Inclusive, eu vim com o motorista de Samela, né? A gente só anda junto o tempo todo. Para onde ele vai, eu vou. Para onde eu vou, ele vai. Me chamaram para estar aqui compartilhando, mas eu agradeço o convite, né? Pastor José, o senhor é uma bênção, que Deus lhe abençoe mais e mais. A todos vocês aí que estão assistindo esse bate-papo, muito gostoso. Parabéns mais uma vez à Igreja de São Cristóvão por esse momento, né, que foi criado. Que Deus abençoe mais e mais. Descansem no Senhor. Deus está no controle de todas as coisas e tudo vai passar. Se não passar enquanto nós estivermos aqui, vai passar porque nós estaremos no céu, nas mansões celestiais, que é o nosso alvo. Então, que Deus abençoe mais e mais a cada um de vocês, a equipe que está aqui, né? Vocês não estão vendo, mas tem uma equipe aqui abençoada nos bastidores. Que Deus abençoe mais e mais, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Nosso pastor José. Muito bem, estou realizado, feliz por tudo que aconteceu aqui nesta tarde e por estar aqui, que eu considero como os meus sobrinhos, né? Porque sou muito amigo do pastor Jael e sou muito amigo do pastor Jorge. E graças a Deus, não somente esses, mas todos os pastores, eu não tenho, graças a Deus, todos para mim são bênção. E fiquei muito feliz pela sua consagração, viu? Pastor, glória a Deus, é Deus que faz isto, viu? É Deus que faz isso. Então, fiquei muito feliz pela sua presença. E quando o Fábio já disse, olha, a gente convidou a irmã Samela, a doutora, e ela disse, rapaz, eu me senti pequeno para trazer... Que é isso, pastor? Quem aqui, sou eu? Mas, muito bem, que potencial muito maravilhoso, viu? Vocês vão longe em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, de toda a sua família. E é o nosso Wanderson, que tem sido, esse menino aqui, ore por ele, tem sido bênção de Deus aqui para a nossa igreja aqui em São Cristóvão. E também os meus dois moços ali, tem sido bênção de Deus aqui, viu? Graças a Deus. O povo tem sido abençoado através desses moços aí que tem tido prazer, viu? E muito grato, viu? Sou muito grato a vocês. E breve, glória a Deus. O que você sentiu naquela palavra profética que foi dada aqui por mim? Não é você não, é a Samela. Você sentiu o quê? Eita, Jesus. Não vou mentir não, pastor. Eu sempre fico com medo. Eu fico com medo. Mas esta é a verdadeira mulher de Deus e que sabe o que é. Tem gente que pensa que é outra coisa, mas não, é só responsabilidade e compromisso. E é isso que Deus quer de nós, né? Muito bem. Glória a Deus. Doutora Samela, suas considerações finais, seus agradecimentos, por gentileza. Eu agradeço muito, muito, muito de coração ao pastor José por essa maravilhosa recepção, né? O irmão Wanderson, né? Agradeço também ao irmão Fábio André. Ele é diácono, presbítero?
membro, irmão Fábio André. Né, Deus abençoe, ele que entrou em contato diretamente comigo. Né, agradeço a confiança. Não sei quem me indicou, mas agradeço também. Santiliane? Sim, sim. Muito bem. Ela começou a me seguir no meu profissional hoje, eu acho. No meu Instagram profissional. Né, então, agradeço de coração. Realmente, eu espero que eu tenha contribuído, ajudado, né, com todos vocês aí que estão nos assistindo. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. Já passei meu Instagram para vocês, principalmente você que é mulher, né, para a gente bater um papo. Amanhã à noite eu vou ter uma live no meu Instagram, justamente falando melhor sobre autoestima, para a gente discutir, tirar as dúvidas. Né? Então, que Deus abençoe mesmo, pastor José de Jesus. Eu amo muito o Senhor de verdade, não é aquela linguagem de praxe, né, que as pessoas têm o costume de no final, não vou jogar não, Jesus me ajude, mas tem muita gente que tem o costume de fazer aquele discurso que é comum, né, Deus abençoe isso, aquilo outro, não, mas eu estou falando realmente de coração, né, acho o Senhor uma bênção, um homem realmente muito usado por Deus, simples, que eu admiro muito, simplicidade e humildade, para mim é uma das principais características, né? Principalmente que um homem de Deus tem que ter. E eu enxergo muito isso no Senhor e eu agradeço de coração. Quando vocês precisarem, estaremos à disposição, né, meu bem? Amém. Amém. Eu também quero agradecer nessa tarde ao nosso querido pastor José pela confiança e pelo apoio que tem dado a esse trabalho que tem sido desenvolvido aqui na igreja com esse intuito de levar esclarecimento, de levar informação de qualidade para os nossos irmãos, né, que nos acompanham nas redes sociais e aqueles, né, curiosos, aqueles que não estão aqui na igreja, que não comungam da mesma fé que nós, mas também têm interesse em ser bem informado e estar tendo acesso a um conteúdo de qualidade. Quero agradecer também, de maneira especial, ao nosso querido doutor e pastor Davi. Glória a Deus, Deus abençoe. Né, como ele falou, ele veio de motorista, mas foi contemplado, nós fomos contemplados com a participação muito precisa, né, os comentários muito bem elaborados, parabéns, né, foi muito bom lhe ouvir, não tinha ouvido ainda, fiquei muito feliz de poder lhe ouvir, parabéns pelo trabalho no Grupo Jovem, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Também, em extensivo, a nossa doutora Samela, né, muito bem recomendada pela nossa irmã Santiliane, né? E para nós foi uma honra muito grande, uma grata surpresa, poder ouvir, né, palavras tão agradáveis e que acrescentam, né, ao nosso conhecimento, ao nosso desenvolvimento como cidadão e como cristão. Então, Deus abençoe a sua profissão, né, o seu ministério, esse trabalho de ser o alento, né, de ser o ombro amigo para aqueles que estão, muitas vezes, num beco sem saída, numa dificuldade em suas vidas. Então, Deus lhe abençoe. É uma tarefa árdua, mas Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Então, em nome, né, da Igreja Assembleia de Deus em São Cristóvão, quero pedir que o pastor José, por gentileza, passe esse presente. Né? É um singelo presente, mas é de todo o coração. Em nome da Igreja Assembleia de Deus aqui em São Cristóvão e em nome do nosso núcleo de comunicação, SECADES, São Cristóvão, né? Nossa doutora Samela, mais uma vez, muito obrigado. Amém. Então, eu quero agradecer assim a todos vocês que nos acompanharam nessa tarde. Tivemos aí uma longa conversa, muito agradável, e eu tenho certeza que vocês foram abençoados por este material, em nome de Jesus. Então, nesse momento, eu quero pedir ao nosso pastor José que conclua, né, nosso bate-papo com uma oração, nos apresentando a Deus, apresentando este lindo casal, e que o Senhor continue abençoando a nós todos, em o nome de Jesus. Pastor José. Querido Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor. Que tarde boa, porque estamos aqui, Senhor, Deus, trazendo algo que vai alimentar, Deus, e sustentar vidas que precisam, Senhor. Deus, eu quero te agradecer nesta tarde pela vida do pastor Davi, Senhor. Este moço que o Senhor já escolheu desde o ventre de sua mãe. Pai querido, eu quero te agradecer porque o Senhor também presenteou ele, Senhor, com Samela, Senhor. Pai, eu quero te louvar pela vida da tua filha. Ó Deus, que, Senhor, serve a ti
Deus querido e santo, sustenta na tua graça e na força do seu poder. Senhor, toma nas tuas mãos Wanderson, ó Deus, este moço, Senhor, que tem tido, Pai, uma dedicação tão grande para a tua obra, na tua palavra. Ó Deus, sustenta ele, realiza, Senhor, algo tremendo. Ó, batiza ele com o Espírito Santo, realiza o milagre na vida do teu filho, Pai. O Senhor conhece o seu coração e a sua vida. Abençoe a sua esposa, Pai querido, e também a sua filhinha que completa 2 anos, de existência, Senhor. Sustenta nas tuas mãos, Senhor amado. Deus querido e santo, toma nas tuas mãos Antônio Fortes, também, Senhor, o Vitor, Pai, estes 2 jovens aqui da tua igreja que têm se dedicado, Senhor, para abençoar esta obra aqui neste lugar. Deus, nos leva em paz para os nossos lares e ajuda-nos em tudo. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.